Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje nós vamos ver mais um assunto relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e uma questão básica que é o conceito de dado pessoal. Se você tiver interesse em mais vídeos, se inscreva no canal, curta os vídeos e nós temos também mais conteúdo em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também no podcast ValenteCast, disponível nas principais plataformas, e a descrição e o link para o site e o podcast estão aqui na descrição do vídeo. O que é dado pessoal? A LGPD tem no artigo 5º um glossário de 19 incisos que traz os principais conceitos utilizados pela lei. E o inciso 1º começa com o conceito mais básico de todos, que é o de dado pessoal, que é definido pela lei como a informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Esse não é o primeiro conceito de dado pessoal na legislação brasileira. Nós já temos o conceito de dado pessoal no artigo 14, inciso 1º do Regulamento do Marco Civil da Internet, e esses dois conceitos do Regulamento do Marco Civil da Internet e da LGPD são parecidos com o conceito de dado pessoal existente no artigo 4º do GDPR da União Europeia. O curioso é que, enquanto o nosso Regulamento do Marco Civil da Internet conceitua dado pessoal como uma espécie de dado, a LGPD conceitua dado como se fosse uma espécie de informação, ou seja, ela faz uma confusão entre os conceitos de dado pessoal e de informação. Então é melhor interpretar esse inciso 1º do artigo 5º no sentido de que dado pessoal é um dado relacionado a uma pessoa natural. E essa pessoa natural pode ser identificada de forma direta ou indireta por meio desse dado, ou seja, ela é identificada ou identificável por meio de dado pessoal. E aí o primeiro ponto que o conceito legal de dado pessoal deixa claro é que o titular de um dado pessoal é uma pessoa natural. Então nós temos dados não pessoais, dado como gênero, que tem duas espécies, dado pessoal e dado não pessoal. O que nos interessa na Lei Geral de Proteção de Dados é só esse conceito de dado pessoal, ou seja, a LGPD só protege os dados que possam identificar de forma direta ou indireta uma pessoa natural. Dados que identifiquem outros dados, objetos ou pessoas jurídicas podem ser regulados e ter atividade de tratamento ou outro tipo de relação jurídica regulados em outras normas, no Código Civil, Lei do Cadastro Positivo. Não significa ausência de regulamentação, mas sim que a LGPD não se preocupa com a regulação de dados não considerados pessoais. E aí o primeiro ponto que eu destaco, além de a proteção, a pessoa, que se é identificada por meio do dado é uma pessoa natural, isso significa que os dados pessoais são sempre aqueles dados, é aquela espécie de dados que se relaciona a uma pessoa natural. Só que isso não significa que a pessoa natural tenha que ser a produtora do dado, ela é a titular. Nós podemos ter dados produzidos ou extraídos de outros dados, de algum tipo de objeto ou até mesmo de pessoa jurídica que possa identificar uma pessoa natural e, se isso acontecer, esse dado é enquadrado pela LGPD como um dado pessoal. Por exemplo, se numa foto de uma casa, pela rua, por algum objeto que esteja pendurado na janela ou que esteja na frente da casa, uma bicicleta, eu puder identificar quem mora naquela casa, a foto da casa é um dado pessoal que identifica os seus moradores, ainda que tenha só objetos, não tenha nenhuma pessoa nessa foto. A placa de um carro também permite identificar quem é o seu proprietário, e se esse proprietário for uma pessoa natural, a placa do carro é um dado pessoal. O número de um processo, se eu tenho o número de um processo judicial e sei de que tribunal ele é, hoje mesmo com a numeração única é fácil identificar, eu consigo chegar às partes desse processo, se forem pessoas naturais essas partes, ou pelo menos uma delas. Então o número do processo também pode ser considerado um dado pessoal dessa pessoa natural. O outro ponto, outra característica é que, além de se relacionar a uma pessoa natural, que é o titular do dado,
Por meio do dado é possível identificar, por meio do dado pessoal, é possível identificar uma pessoa natural. E aí, por apenas um dado, às vezes como nome completo, é possível identificar quem é o seu titular, ou às vezes nós precisamos de uma associação de dados para identificar o seu titular. O nome, CPF, e-mail, a impressão digital, são dados que podem levar de alguma forma à identificação do seu titular. E por que eu estou usando até agora a expressão titular? E aí, muito cuidado com isso. Dado pessoal é um direito da personalidade, não é um direito da propriedade. Nós não somos proprietários ou possuidores dos nossos dados pessoais, nós somos titulares. E o dado, como eu falei, ele pode identificar de forma direta ou indireta o seu titular e não necessariamente o nome, né? Nós podemos chegar por dados pessoais que não seja o nome, como eu falei, até uma casa, a placa de um carro, que possa levar à identificação do seu titular. Um exemplo, se eu falar de um jogador de futebol da Argentina, que foi campeão do mundo, que jogou na Itália e que faleceu no ano passado, todos vocês vão saber quem é, ainda que eu não diga qual é o nome dele. Então, são elementos que permitem identificar o seu titular. E os dados processados e utilizados de forma isolada, em conjunto, mas normalmente dados processados e utilizados em conjunto geram uma ou mais informações. Então, o dado é a matéria-prima da informação. A informação gera conhecimento e, usado por pessoas jurídicas que atuam no ramo empresarial ou que de alguma forma tenham um objetivo de lucro, esse conhecimento gerado pela informação obtida por meio dos dados vai levar a lucro ou algum tipo de vantagem econômica para quem realizar atividade de tratamento de dado pessoal. Por exemplo, um aplicativo de entrega de refeições em casas, né, nos domicílios. Se você fizer um cadastro em algum aplicativo desse, geralmente ele vai pedir o seu nome completo, eventualmente aí o CPF, algum dado para identificar uma pessoa para evitar confusão com algum homônimo, endereço, né, e-mail, telefone fixo ou telefone celular. O conjunto de dados que a empresa que gera, que administra o aplicativo tem, vai levar algumas informações sobre essa pessoa. E o uso do aplicativo pelo usuário cadastrado vai gerar outros dados que vão se transformar em informações. Por exemplo, a empresa vai saber que determinada pessoa que mora sozinho, que mora com mais alguém, toda semana faz um pedido de pizza em determinado dia da semana e no fim de semana faz pedido de comida japonesa. Os dados dos pedidos do usuário vão ser processados e transformados em informações para a empresa tentar vender outros produtos ou oferecer promoções em dias da semana que esse usuário normalmente não pede comida em casa. Então, por isso que há uma grande relevância, há um grande interesse na coleta e na realização de outras atividades de tratamento de dados pessoais, porque esse tratamento de dados produz informações, essas informações produzem conhecimento sobre seus titulares e, normalmente, esse conhecimento é transformado em lucro. Em breve nós voltamos com mais vídeos sobre assuntos de direito, de educação e tecnologia. Logo mais tem mais. Até!